João 14, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esses 3 versos que nós lemos são, assim, na minha opinião, um dos textos mais lindos que você e eu podemos encontrar na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele nos apresenta 2 grandes promessas de Jesus. A primeira, no versículo 2, o Senhor Jesus diz assim, olha, eu vou preparar para vocês um lugar. Eu vou preparar algo para vocês. E no versículo 3, ele diz por que é que ele vai preparar essas coisas. É porque um dia ele vai voltar a esta terra e nos buscar para nos levar para onde ele está. Para que possamos estar com ele para sempre. Me diga uma coisa. Quando foi a última vez que você parou para pensar nas coisas que Jesus tem preparado? Quando foi a última vez que você parou para pensar nessas coisas? Você sabe que não é fácil pensar nisso? E também não é fácil falar sobre isso. Porque se você for lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, aquilo que os olhos nunca viram, aquilo que nunca foi ouvido, aquilo que sequer subiu ao coração do homem, ou seja, aquilo que homem algum jamais pensou, jamais imaginou, jamais desejou, é aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para os seus filhos. Então não é fácil falar de uma coisa que jamais foi vista, que jamais foi ouvida e que jamais foi imaginada. Hebreus 11, 16, a palavra de Deus diz assim, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui está o limite das coisas que vamos ver nessa noite. Nós vamos falar sobre esta cidade, a cidade santa, a cidade de Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para uma palavrinha desse verso que nós lemos. É o verbo preparar. Me diga uma coisa, como é que está conjugado o verbo preparar aqui nesta frase? Está conjugado em que tempo? No passado, isso mesmo. Preparou. Você sabe o que isso significa? Isso significa que essa cidade já está pronta. Você sabia que essa cidade já está pronta? Deixa eu dizer outra coisa para você. Você sabia que Abraão, quando foi chamado por Deus para sair da sua terra de Ur dos Caldeus ali, e para ir para um lugar que ele nem sabia para onde era, você sabia que Abraão tinha em mente esta cidade? Você sabia que Abraão imaginava estar indo para esta cidade? Você sabia? Você quer ver isso? Está aqui, também no capítulo 11 do livro de Hebreus, a partir aí do versículo 8. Veja o que é que diz o versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja, a Bíblia está dizendo que Abraão saiu da sua terra e foi para um lugar sem saber aonde ia. E ele esteve na terra da promessa em Canaã, mas aquilo ali era o que para ele? Terra alheia. Por que que era terra alheia? Aqui está, verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Esse verso deixa muito claro que Abraão, quando atendeu o chamado de Deus e saiu da sua cidade, Ur dos Caldeus, ele tinha em mente esta cidade, a cidade cujo Senhor Jesus é o arquiteto, cujo Senhor Jesus é o edificador. Ele queria ir, era para esse lugar. Por quê?
Porque ela já está pronta. Ela já está pronta. Algumas pessoas tiveram um privilégio de ver esta cidade. Moisés, quando Deus ordenou a ele que subisse lá no Monte Nebo, e lá, então ele viu, contemplou a terra de Canaã, lá Deus deu uma visão para ele, e dentre as coisas que ele viu, o que foi que ele viu também? Ele viu esta cidade, porque ela está pronta. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios que ele conhece um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e de quem é que ele estava falando? Dele mesmo, que em visão foi levado até o terceiro céu. Veja, o primeiro céu é esse céu atmosférico que nós temos, onde os pássaros voam, os aviões voam. O segundo céu é o céu astral, onde está o sol, a lua, as estrelas. E o terceiro céu está acima desses, é onde Deus está, é onde o trono de Deus está, é onde esta cidade está. E Paulo diz, olha, eu fui levado em visão a esse lugar, e ele chamou isso de paraíso. Lá ele viu esta cidade. E ele viu lá coisas que ele diz ser inefáveis, coisas que Deus talvez nem tenha permitido que eles nos contassem, porque nós não compreenderíamos. A senhora White também viu esta cidade. A senhora White foi levada por Deus em visão para esta cidade, e quando ela estava lá, ela não quis mais voltar. Mas Deus disse a ela, olha, você tem que voltar. E quando ela voltou da visão, então, tudo aqui parecia escuro, sombrio para ela em comparação com a luz e com a beleza e com a glória desta cidade. Agora, sem dúvida nenhuma, de todos eles, o mais privilegiado foi o apóstolo João. Ninguém como João foi tão privilegiado ao contemplar esta cidade. E agora então ele escreve um livro, o livro do Apocalipse, e nos 2 últimos capítulos desse livro, João faz uma descrição detalhada de como é esta cidade. Você quer ver como João descreve esta cidade? Apocalipse capítulo 21, verso 1, a palavra de Deus diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja, João está dizendo, olha, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, e o mar já não existe. Sabe por que o mar já não existe? Quando João teve essa visão, ele estava na ilha de Patmos. E o mar era aquilo que ele via, e o mar era o que o separava das pessoas que ele amava e das pessoas que o amavam. Então ele diz assim, olha, lá não tem mais o mar, ou seja, lá não tem separação. Ninguém mais vai me separar das pessoas que eu amo. E ele diz assim, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Ela estava linda, toda enfeitada para o povo de Deus, esperando o povo. E agora então, nos 2 últimos capítulos deste livro, ele vai fazendo uma descrição detalhada de todas as coisas que ele viu nesta cidade. E nessa noite, meus amigos, eu quero fazer para você um desafio. Um desafio. E você sabe qual é o desafio? Eu quero desafiar cada um de vocês que está aqui nessa noite, a quando vocês forem embora e chegarem na sua casa, eu quero desafiar vocês a, antes de dormir nessa noite, a abrir a Bíblia no capítulo 21 e 22 de Apocalipse e ler esses 2 capítulos. Mas não simplesmente uma leitura. Mas eu quero desafiar vocês a ler esses 2 capítulos, e conforme você vai lendo verso por verso, você vai dando asas à sua imaginação, e você vai tentando imaginar tudo aquilo que você está lendo. Vai tentando montar a cena na sua cabeça. E você vai ver que coisa espetacular que vai acontecer. E você vai ver também que isso não vai ser cansativo, muito pelo contrário. Isso vai ser muito agradável. E por que você tem que fazer esse desafio? Porque certamente, mesmo limitando o assunto, nós ainda não vamos ter condições de abordar todos os aspectos dessa cidade. Então, aquilo que nós não vermos aqui nessa noite, você complementa nessa leitura na sua casa. E sabe por que eu vou te fazer esse desafio? Porque um dia alguém me fez esse desafio.
Um dia um amigo me fez esse desafio, e eu aceitei o desafio. E ele disse assim: se você fizer isso, você vai descobrir uma coisa surpreendente. E naquela noite, então, quando eu cheguei em casa, eu aceitei esse desafio e fui lendo esses 2 capítulos e dando asas à minha imaginação, verso por verso. E sabe o que aconteceu comigo? Eu descobri uma coisa surpreendente, extremamente impressionante, que foi assim como uma pancada na minha cabeça. Foi como se alguém tivesse me esbofeteado, me desse um tapa no rosto, me fez tremer da ponta do meu cabelo até a ponta do meu pé. Algo que me surpreendeu tremendamente. E eu pergunto para você nessa noite: você é capaz de dizer o que é que me surpreendeu mais ao contemplar esta cidade? Você é capaz de adivinhar isso? Eu estou vendo o rosto de vocês aqui da frente e eu percebo que a mente aí já está trabalhando, tentando imaginar o que é que surpreende mais nessa cidade, não é mesmo? E eu acho que eu sei o que você está pensando. Eu acho que você está pensando que o que mais impressiona nesta cidade é o tamanho dela. O tamanho dessa cidade. Alguma vez você já pensou, já viu, já imaginou o tamanho dessa cidade? Você quer ver o tamanho dessa cidade? Veja o tamanho dessa cidade aqui no versículo 17. Não, versículo 16. Veja o tamanho desta cidade. Apocalipse 21:16 diz assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até quanto? 12.000 estádios. Você sabe quanto mede um estádio romano? Um estádio romano mede 185 metros. Faz a conta. 12.000 vezes 185 metros, sabe qual é o número que você vai chegar? 2.200 quilômetros. Não estamos falando em metros. Estamos falando em quilômetros. Você já imaginou? Uma cidade com 2.220 quilômetros, você sabe o que é isso? Isso é quase 6 vezes a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso é inimaginável, isso é impressionante, é extraordinário. Já imaginou uma cidade com 2.220 quilômetros de cada lado? Agora, eu não sei dizer para você se esses 2.220 quilômetros é a medida de um lado da cidade, ou se é a medida do perímetro da cidade. Mas se for a medida do perímetro, é só você dividir esse número por 4, e aí você vai chegar a 555 quilômetros. Vamos arredondar a conta para facilitar. Imagine uma cidade com 600 quilômetros de cada lado. Ainda assim é algo extraordinário. É muito impressionante. Nós não temos nada no mundo, absolutamente nada que se compare com isso. Nem mesmo lá em Dubai, onde os homens constroem ilhas, né, com formato de palmeira, com formato do mapa mundi, nem mesmo lá você tem absolutamente nada que seja sequer parecido com isso. Isso é muito impressionante, irmãos. Agora, o mais impressionante eu não disse ainda. O mais impressionante é o que está aqui na sequência desse verso, que diz assim, ó: o seu comprimento, largura e altura são o quê? Iguais. Já imaginou? Uma cidade cúbica, com 600 metros de largura, com 600 metros de comprimento, quilômetros, e com 600 quilômetros de altura? Não dá para imaginar. Isso é extraordinário. É muito grande. Isso é tão inimaginável, isso é tão incompreensível, que alguns estudiosos da palavra de Deus dizem, olha, isso não é possível. O que João está querendo dizer aqui é que é tudo proporcional. Ele está querendo dizer que a largura é proporcional ao comprimento e é proporcional à altura. Então, como eu gosto de entender bem essas coisas, eu fui lá pesquisar no manuscrito bíblico para ver qual é a palavra grega que aparece ali traduzida por igual. E você pode fazer isso também de várias maneiras.
Você pode, por exemplo, utilizar o comentário bíblico adventista, que é quase que um comentário exegético do texto, às vezes mostra para você o significado de cada palavra. Você pode utilizar uma Bíblia de Strong. A Bíblia de Strong, ela tem a linguagem João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mesma que utilizamos, mas ela tem um número em cima de cada palavra. E aí depois no final você tem um índice com todos os números e lá mostra então qual é a palavra grega que está no manuscrito bíblico. E eu fui lá ver, na Bíblia de Strong, qual era a palavra. E você sabe qual era a palavra? Era a palavra issos. E sabe o que é que significa issos? O que é um triângulo isósceles? A palavra isósceles deriva dessa palavra issos. O que é um triângulo isósceles? Isso é um triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos exatamente iguais. E é isso que essa palavra significa. Isso significa exatamente igual em todos os aspectos. É isso mesmo que João está dizendo. Uma cidade cúbica, com a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Isso é inimaginável. Inimaginável. Agora tem algo mais extraordinário ainda. Esse ano que passou, eu tive um privilégio, porque os meus filhos estudam lá no Colégio Adventista em Guarulhos, e a professora de religião da Karina, a professora Bruna, ela pediu para a Karina fazer um trabalho, uma maquete do santuário de Moisés. E é evidente que eu fui ajudar a Karina a fazer, não é, Karina? E nós fizemos a maquete, nós pegamos ali o livro do Êxodo e detalhamos ele inteirinho, pegamos todos os detalhes que a Bíblia dá da construção do santuário e fizemos uma maquete em escala. Todos os objetos, um por um, todos em escala. E você sabe o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos aquilo que a senhora White já dizia. Que o santuário de Moisés, o lugar santo dos santos, ele é cúbico. Ele tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. E como o santuário terrestre, ele é figura e sombra do santuário celestial, eu posso dizer para vocês que a cidade santa, Nova Jerusalém, talvez ela seja apenas o lugar santo dos santos do santuário celestial. Isso é extraordinário. Isso é inimaginável, incompreensível e extremamente impressionante. Não é? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não foi o tamanho da cidade o que me impressionou mais. Não foi. Mas o que foi então? Bom, talvez agora você esteja pensando assim, olha, já que não foi o tamanho da cidade, então certamente o que impressionou ele mais foi a qualidade de vida da cidade. Você alguma vez já parou para pensar na qualidade de vida que você vai ter nessa cidade? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não fala como vai ser a qualidade de vida lá, não fala. Sabe por quê? Porque isso nós jamais entenderíamos, jamais compreenderíamos. Mas ela não deixa você no escuro. Ela diz como não será a vida nessa cidade, porque isso você e eu temos condições de entender. A Bíblia não diz como será porque nós não compreendemos, mas ela diz como não será, porque isso você e eu podemos compreender perfeitamente. Você quer ver como não será a vida nesta cidade? Está aqui no versículo 4 de Apocalipse 21. Veja o que é que diz. Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebe? A Bíblia não está dizendo como será, mas está dizendo como não será, porque tudo isso nós compreendemos. Todos nós sabemos muito bem o que são lágrimas. Todos nós sabemos o que é morte, nós sabemos o que é luto, o que é pranto, o que é dor, o que é sofrimento, o que é separação. Tudo isso nós compreendemos. E a Bíblia está dizendo, nada disso vai existir nesta cidade. Eu fiquei pensando nisso aqui um tempão. E eu fiquei me imaginando andando por esta cidade. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de cidade.
E eu olhava assim para todos os lugares, eu olhava assim para todas as coisas, e tinha algumas coisas que eu não via lá. Sabe o que é que eu não via lá? Eu não via nessa cidade nenhum hospital, não via lá nenhum consultório médico, também não via lá nenhuma delegacia de polícia, nenhum policial, nenhum segurança, nenhum cadeadozinho, nenhuma grade, nenhuma fechadura, nenhum portãozinho sequer. Não via. Sabe que eu não via também lá, irmão? O senhor disse. Não via lá nenhum cemitério, nenhum cortejo fúnebre. Que coisa extraordinária. Já parou para pensar? Você vivendo num lugar assim, sem nada dessas coisas? Isso não dá para imaginar. Nós não temos aqui neste mundo um lugar assim. Eu tenho certeza que se existisse nesse planeta aqui um lugarzinho assim, que oferecesse essa qualidade de vida, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos mais aqui. Sabe por quê? Nós iríamos fazer tudo possível e impossível para morar nesse lugar. Você não faria isso? Claro, todos nós faríamos. Nós temos alguns bons lugares aqui nesse planeta. Algumas pessoas já me disseram assim, olha, Niterói é uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, outros dizem Florianópolis, alguns dizem aí Santa Catarina, eu não sei. De todos esses lugares aí, o único que eu fui até hoje foi para Niterói, realmente lá é muito bonito. E eu não sou de viajar muito, mas de vez em quando eu viajo. E eu vou aí para a praia, ou então vou para o interior, às vezes até um acampamento aí, desbravadores, não é? E às vezes a gente está em algum lugar assim, e a gente pensa assim, puxa, mas que lindo esse lugar. Como eu gostaria de morar aqui, não é? Mas aí logo cai a ficha. E aí eu penso assim, puxa, mas eu não posso. Não posso morar, eu preciso voltar para minha casa, para o meu trabalho, eu preciso voltar para São Paulo, não é? E aí a gente tem que se conformar em voltar para essa cidade aqui, feia, barulhenta, cheia de poluição, cheia de coisa ruim. E olha que tem gente ainda que gosta de morar nesse lugar. Eu não sei como pode. Mas não é impressionante pensar na qualidade de vida dessa cidade? Você já imaginou viver, morar num lugar assim, sem nada dessas coisas? Isso é impressionante, não é? Isso é extremamente impressionante. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foi isso que me impressionou mais. Não foi o tamanho da cidade e também não foi a qualidade de vida da cidade. Mas o que foi então? Bom, eu estou aqui tentando imaginar aquilo que você está pensando que eu pensei. E sabe o que eu acho que você está pensando agora que eu pensei? Você está pensando assim, olha, já que não foi o tamanho da cidade, nem a qualidade de vida da cidade, então com certeza foi a beleza da cidade. Você já, alguma vez, já viu a beleza dessa cidade? Você quer ver a beleza dessa cidade? Quer ver? Veja a beleza dessa cidade. Versículo 17 de Apocalipse 21. Veja o que é que diz o versículo 17. Mediu também a sua muralha. Olha, esta cidade tem uma muralha. Alguns de vocês aqui já teve oportunidade de ver as muralhas da China? Eu só vi por foto, pela internet, nunca fui lá. Mas quando você olha aquilo ali é uma baita muralha, não é? Para os padrões humanos é uma tremenda muralha. Agora deixa eu te dizer uma coisa. As muralhas da China, quando comparadas com as muralhas dessa cidade, sabe o que ela parece? Ela parece um tijolinho. Um tijolinho, você quer ver? Mediu também a sua muralha. Qual a medida? 144 côvados. Você sabe quanto mede um côvado? O côvado é a medida da ponta do dedo médio até aqui o cotovelo. Então existe uma variação, não existe uma medida exata. O côvado babilônico é um, o egípcio é outro, o hebraico é outro. Mas todos eles variam ali entre 44 centímetros e meio e 50 centímetros. Então se você fizer uma conta rápida,
Arredondando a conta, você vai ter a medida dessa muralha. Isso dá praticamente 70 metros de altura. Já imaginou? Uma muralha com 70 metros de altura. Agora, não é só isso. Se a cidade é quadrada, então também a muralha da cidade também pode ser quadrada. Você já imaginou? Uma muralha com 70 metros de altura e 70 metros de largura? Quando eu pensei nisso aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, ó, eu quero ver o ladrão que vai pular essa muralha. Não tem. Mas acontece que essa muralha, ela não está lá por segurança. Não. Ela está lá, sabe por quê? Sabe por que a cidade tem uma muralha? Não é para segurança, mas é para a beleza. É para enfeite da cidade. Você quer ver como é que é para a beleza da cidade? Olha aqui o verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Você já viu uma pedra de jaspe? Uma pedra de jaspe é uma pedra assim vermelha, um vermelho meio vinho assim, sabe, leitosa, tem umas ranhuras pretas, é uma coisa linda essa pedra. A estrutura dessa muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. João, quando fala dos salvos nesta cidade, ele diz assim, olha, eu vi os santos e eles estavam aonde? Num mar de cristal. Porque essa cidade é tão límpida, ela é tão brilhante que parece um mar de vidro, olhando à distância. E veja agora o que ele vai falar sobre os fundamentos desta muralha. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão o quê? Adornados de toda espécie de pedra preciosa. Veja, estão adornados. Essa muralha está lá, é para adorno, é para enfeite, é para beleza da cidade. E ele descreve aqui então, e ele diz assim, olha, o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Alguma vez você já viu as cores dessas pedras? Você já teve alguma vez a curiosidade de ver as cores dessas pedras? Mas você já colocou elas assim nessa sequência que nem a Bíblia descreve? Já fez isso alguma vez? Eu fiz isso uma vez. Pesquisei lá no Google essas pedras e recortei um pedacinho de cada uma e coloquei assim, ó, uma em cima da outra. E você sabe o que eu descobri? Eu descobri que essas pedras colocadas nessa sequência, elas formam exatamente as cores do arco-íris. Que coisa maravilhosa! Já imaginou? João, quando viu esta cidade, descreveu os fundamentos da muralha conforme essas pedras preciosas, porque era aquilo que ele conhecia na natureza, que tinha as cores que ele viu embaixo dessa cidade, e para ele pareceu que ela estava repousando assim sobre um grande arco-íris. Isso é lindo demais! Tão harmoniosas, não é? As cores. Mas tem mais. Olha o que é que diz aqui o verso 12. Tinha grande e alta muralha. E quantas portas? 12 portas. Você já parou para imaginar o tamanho dessas portas? Se essa muralha tem 70 metros de altura, imagine o tamanho dessas portas. Elas são enormes. Sabe por quê? Vou dizer para você por quê. Porque depois do milênio, todos nós que vamos passar pelas portas dessa cidade, todos nós teremos quase 5 metros de altura. Hoje nós temos aí, somos baixinhos, não é? Se você participar da ressurreição especial, ou se você estiver vivo quando Jesus voltar, ou se você acordar na primeira ressurreição, não é? Então saiba de uma coisa. Você vai sair da sepultura com essa estatura que você tem hoje. Mas durante o milênio você vai crescer até a estatura original da raça, quase 5 metros de altura. Então imagina o tamanho dessas portas. São muito, mas muito grandes. E junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. E aqui, no versículo 21, continua falando dessas portas e diz assim:
As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Já pensou nisso? Imagina o tamanho dessa pérola. Porque não é um monte de pérola assim coladinha uma na outra, não. É uma só pérola. Já pensou nisso? Quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma coisa que me deu vontade de rir. Quando eu pensei no tamanho dessa pérola. Sabe o que foi? Eu sempre aprendi na escola o quê? Da onde vem a pérola? Da ostra. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, se a pérola é desse tamanho, imagina a ostra que vai fazer essa pérola. Nosso Deus é um Deus de desafio. É claro que depois eu pensei, não é possível. Deus não precisa de uma ostra para fazer essa pérola. Ele pode fazer a pérola do nada, né? Mas é uma coisa extraordinária. Isso aqui é algo que vai muito além da nossa capacidade de imaginação. Nós não temos nem como imaginar como será isso aqui. E isso é impressionante, não é? Isso não impressiona você? A beleza dessa cidade? Uma cidade de ouro límpido como cristal, que está sobre um arco-íris, que tem uma muralha toda enfeitada. Isso é uma coisa extraordinária. E isso me impressionou muito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que eu vou dizer? Adivinha o que eu vou dizer? É isso mesmo. Também não foi a beleza da cidade que me impressionou mais. Não foi o tamanho da cidade, não foi a qualidade de vida da cidade, a senhora está rindo, né? Também não foi a beleza da cidade. Não foi. Mas o que foi então? Poxa, isso aí não vai dizer nunca o que foi? Calma que eu vou dizer mais coisa aqui que eu acho que você está pensando. Sabe o que eu acho que vocês estão pensando? Eu acho que vocês estão pensando que o que mais impressiona nesta cidade é o fruto desta cidade. Já parou para pensar alguma vez no fruto dessa cidade? Você quer ver como isso é impressionante? Olha o que é que diz aqui, Apocalipse 22, versículo 1. Diz assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, veja, a cidade tem um rio de água da vida, brilhante como cristal. Ele sai do trono de Deus, e aí então ele percorre essa cidade, provavelmente ali no centro dessa cidade, tem uma grande praça, e esse rio passa por essa praça. Um rio de água da vida. E o que é que está dos dois lados desse rio? De uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Tenta imaginar essa árvore. Você olha para um lado do rio, você vê o tronco saindo do chão. E aí você olha do outro lado do rio, você vê um tronco saindo do chão. E você pensa, são duas árvores. Mas quando você vai subindo e você olha, você vê que esse é um só tronco, assim ó, no formato de uma abóbada. Que coisa extraordinária. Impressionante. Agora, o que é que diz aí na sequência? Quantos frutos produz essa árvore? Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Eu não conheço nenhuma árvore assim aqui nesse planeta. Não conheço nenhuma árvore em formato de abóbada e que dá 12 frutos, um fruto por mês. Não conheço. E quando eu fiquei imaginando essa árvore, eu pensei numa coisa. Me veio uma pergunta na cabeça e eu vou fazer essa pergunta para você, mas eu já vou adiantar. Você não vai ter resposta para essa pergunta e nem eu vou ter resposta também. Mas sabe qual foi a pergunta que veio na minha cabeça? Será que todo mês vai ser o mesmo fruto? Ou será que cada mês nós vamos ter um fruto diferente nessa árvore? Nós podemos ter surpresas lá. Pensou? Você vai lá um mês, come o fruto, e aí depois você volta lá outro mês, é outro fruto completamente diferente, com outro sabor. Já imaginou isso? Irmãos, lá em Isaías 66, 23, está escrito assim, ó. E será que de uma festa da lua nova até a outra,
E será que de um sábado até outro sábado, o que é que vai acontecer? Toda a carne virá perante mim, diz o Senhor. Sabe por que isso está escrito lá? Porque o nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Deus é um Deus de festa. De uma lua nova até outra lua nova dá quanto tempo? 1 mês. Uma vez por mês, Deus vai reunir todos os seus filhos numa grande mesa para comer do fruto da árvore da vida. E uma vez por semana, Deus vai reunir todos os seus filhos ali para um grande culto de louvor e de adoração a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de festa. Um Deus de festa. Agora, veja que impressionante é o que está escrito na sequência, depois do fruto. Diz assim, ó: e as folhas da árvore são para quê? Para a cura dos povos. Mas que cura? Que cura? Vai ter doença lá? Será que vai ter reumatismo lá? Vai ter gente cardíaca lá? Será que vai ter câncer lá? Claro que não. O que a Bíblia diz dessas coisas? São passadas. Mas que doença é essa então? Que vai ser curada com as folhas da árvore? Eu já disse para vocês. Não posso dizer que é uma doença, mas sabe o que é? São os últimos vestígios do pecado. Mesmo no céu durante os 1000 anos, todos nós teremos um corpo glorificado, mas o nosso corpo ainda vai carregar para lá as últimas marcas do pecado. E qual é? A nossa estatura. Já imaginou quando Jesus voltar? Você vai ter Adão com quase 5 metros de altura e alguns hoje com 1,5 metro de altura, assim ó, bem diferente. Então durante o milênio, todos nós vamos comer do fruto da árvore da vida, e todos nós vamos comer das folhas da árvore, e ela então vai fazer com que todos nós cresçamos até atingir a estatura original da raça, e assim some o último vestígio do pecado. Os homens com quase 5 metros de altura, e as mulheres um pouquinho mais baixa do que os homens. Hoje as mulheres usam um salto dessa altura aqui, né? Então vou dizer para você, lá nessa cidade, você não vai precisar mais usar esse salto, porque todas vocês vão ser, ó, todas vão ser um mulherão, com quase 5 metros de altura. Pouquinho mais baixo que Adão, mas não muito também. Porque se for muito mais baixo, aí a mulher vai ter que ficar assim, não é? Para olhar para o homem, aí vai ter torcicolo. É capaz de querer pegar a folha da árvore para fazer um chazinho, para sarar o torcicolo. É brincadeira. Não vai ter nada disso lá. Agora, e depois do milênio? Quando a cidade de Deus vier para esta terra, por que é que nós vamos continuar comendo do fruto da árvore da vida? Você sabe? É para a sua saúde. Mas em que aspecto? Quando você acorda de manhã, você faz o seu desjejum porque você está doente? É por isso que você faz o desjejum? Não. Mas por que você faz o desjejum? É para manter a saúde, não é? É por isso que nós vamos comer o fruto da árvore da vida por toda a eternidade. É para manter a nossa saúde espiritual. Porque toda vez que você e eu comermos do fruto dessa árvore, é como se Deus estivesse dizendo assim para nós: olha, você não tem vida inerente por você mesmo. Você não tem imortalidade inerente. No princípio, o homem tinha imortalidade condicional, e depois da volta de Jesus, o homem vai ter imortalidade permanente. Mas imortalidade inerente nós nunca teremos. Nós sempre dependeremos de Deus. E toda vez que nós comermos do fruto da árvore da vida, vai servir para nos lembrar que esta vida que nós vivemos, nós só temos única e exclusivamente porque Deus partilha o princípio de vida que somente Ele tem conosco. É para a nossa saúde espiritual, para a nossa eterna gratidão ao nosso Deus. E eu me perco tanto quando eu penso nisso aqui, e tem tanta coisa ainda que dava para falar sobre o fruto dessa cidade, mas eu não posso mais falar porque o tempo está indo embora. Mas quando eu vi isso aqui, eu lembrei das palavras de Jesus, quando ele disse assim: muitos virão do ocidente ao oriente, muitos virão do norte ao sul, para se sentar à mesa com Abraão. Era disso que Jesus estava falando, desses encontros mensais que nós teremos nessa cidade, para todos juntos comermos do fruto da árvore da vida. E a senhora White também fala disso. Ela diz que viu
quilômetros e quilômetros de mesas postas, e sobre essas mesas salvas de prata, e nas salvas então o fruto da árvore da vida. Isso é uma coisa inimaginável. Isso é uma coisa que nós não temos nem como pensar como será. Isso é uma coisa extremamente impressionante. Isso não impressiona você? Me impressiona demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que é que eu vou dizer? Isso. Não foi isso que me impressionou mais. Não foi o tamanho da cidade, nem a qualidade de vida da cidade, nem a beleza da cidade, e nem o fruto da cidade. Mas o que foi então? Será que não vai ter fim isso? Será que eu não vou dizer nunca? Oi? Ah, também não foi isso não. Não foi isso. Você quer ver uma coisa que impressiona nessa cidade? Quem aqui, levanta a mão, quem é músico, que toca algum instrumento ou que canta na igreja? Levanta a mão aqui para eu ver. Olha, tá vendo? Vocês têm aqui muitos músicos. Muitos músicos. Sabe o que eles estão pensando? Eu preciso falar para eles também, não é? Sabe o que eles estão pensando? Eles estão pensando que o que mais me impressionou foi a música dessa cidade. Você já parou para pensar alguma vez na música dessa cidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente vê aí algumas discussões, não é? Sobre a música, e até algumas acaloradas aí nas redes sociais, não é? Sobre a música. Algumas pessoas dizendo, olha, essa é a música que Deus aceita, essa não é a música que Deus aceita. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ser humano algum, por mais conhecimento que tenha, por mais estudo que tenha, por mais inteligência que tenha, por mais técnicas e dom da música que tenha, ser humano algum tem condições de dizer como é a música celestial por um motivo simples. Porque ninguém jamais ouviu a música celestial. Exceção feita aos pastores na colina de Belém, que ouviram o coro angelical no momento do nascimento de Jesus. Exceção feita talvez a Paulo, que esteve lá nessa cidade, a João, que ouviu o cântico dos 144.000, a senhora White, que também ouviu essas coisas. Exceção feita a eles, ninguém jamais ouviu a música dessa cidade. Então ninguém é capaz de dizer qual é a música que Deus aceita e qual não é. Porque ninguém conhece a música celestial. Agora, uma coisa é certa. A Bíblia e o Espírito de profecia, eles nos dão uma noção de como é a música desta cidade. Como é a música celestial, como é a música que Deus aceita. E quando você estuda com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, com a mente aberta sobre o que a Bíblia e o Espírito de profecia diz sobre a música, então uma certeza nós temos. Que a música que Deus aceita, a música da adoração, ela é completamente diferente dessa música gospel que nós temos aí hoje. E infelizmente, até mesmo diferente da que alguns dos cantores desta igreja têm cantado. Mas ainda assim, essa igreja é a igreja de Deus e sempre será, não se esqueçam disso. Mas falando sobre a música, a palavra de Deus diz assim, que todos os salvos, todos os remidos, sabe o que é que eles terão em mãos quando entrarem nessa cidade? Todos terão as palmas da vitória e uma harpa resplandecente. Uma harpa. Algum de vocês aqui já ouviu uma harpa sendo tocada, sendo bem tocada? Já ouviram? Tem coisa mais linda do que isso? É uma coisa linda. A senhora já ouviu, né? É lindo demais. Algum de vocês aqui já tocou ou sabe tocar harpa? Ninguém? Quanto tempo você acha que leva para aprender a tocar uma harpa? Se for eu, então, posso garantir, vai levar a vida inteira e eu não vou aprender. Sabe por quê, irmãos? Se tem um dom que eu gostaria de ter, mas o Espírito Santo é sábio e não me deu, se tem um dom, esse é o da música. Eu não tenho dom nenhum para música, para tocar nada e para cantar nada. Se você me levar num lugar aí, num estádio de futebol com 60, 70 mil pessoas, um congresso, e disser assim, olha, o pregador não veio, você é o único aqui que pode ir lá e pregar. Vai dar um suador, não é? Mas é capaz de eu ir lá e arriscar falar uma meia dúzia de palavras. Agora, se tiver só eu e você,
e você disser assim para mim, vamos cantar um hino, eu vou dizer assim, irmãos, vamos fazer uma oração e vamos para casa? Você ri, não é? Mas sabe por quê? Porque eu não canto nada, nada, e eu tenho consciência disso. E a única vez que eu me meti a besta de querer cantar na igreja, você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe quem aprontou comigo? Foi a irmã da minha esposa, que infelizmente hoje descansa no Senhor, a Margarete. Ela aprontou uma comigo, quando a igreja da Vila Maria era ainda lá na Dias da Silva, aquela igrejinha pequenininha, que tinha o aquário assim na frente. Eu estava passando assim, e aí ela me chamou, e eu fui lá, e ela disse assim, olha, vem com a gente, hoje você vai cantar lá na frente no louvor. Eu falei, de jeito nenhum, mas não vou mesmo. Só que ela tinha um jeito assim, não é, de pedir, e ela falava de uma forma que você não tinha como dizer não para ela. E eu caí nessa, e eu fui lá na frente. Ela falou, olha, não precisa se preocupar, vai ter mais gente lá, você não precisa nem cantar, canta baixinho, eu só preciso de uma presença masculina lá no louvor. Eu falei, tá bom, eu vou nessa, né? Para que eu fui fazer isso? Sabe o que aconteceu? Quando a gente estava lá na frente cantando, e ela estava lá regendo, né, como ela fazia. E então era uma música do Inário, e aí ela disse uma frase que me arrebentou. Ela disse assim, ó, agora só as mulheres. Vocês já estão rindo, né? E aí foi só as mulheres, e eu estava assim, e eu olhei assim para ela. E ela olhou assim para mim, e ela estava com um sorriso que vinha aqui, ó, de orelha a orelha. E eu falo assim, Senhor, não deixa ela falar o resto dessa frase, não deixa ela falar o resto dessa frase. E aí então ela disse, agora só os homens. Eu não sei cantar, não sei tocar, mas por uma necessidade, eu tive que aprender lá na Vila Maria a mexer na mesa do som, porque às vezes na quarta-feira é difícil, o sonoplasta não vai, às vezes no domingo falta, então eu aprendi. E a pessoa que me ensinou, não é, o Zacarias lá, sabe o que ele me ensinou? Ele me ensinou assim, ó, olha, você coloca lá o fone de ouvido, e você vai apertando esse botão aqui, e você vai separando voz por voz das pessoas que estão cantando lá, e você ouve. Se a pessoa estiver muito desafinada, você abaixa um pouquinho assim o microfone, para a voz dela não aparecer muito, para não ressaltar. O sonoplasta lá da Vila Maria sabia fazer isso. E quando ela falou só os homens, aquele camarada já devia estar ouvindo a minha voz há muito tempo. Sabe o que eu descobri? O meu microfone estava desligado e eu passei a maior vergonha. Você está rindo? Ah, você está rindo porque não foi com você. Mas deixa eu dizer uma coisa, você pode rir agora, não tem problema. Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer comigo quando eu chegar lá nessa cidade? Eu vou ter uma harpa resplandecente na minha mão. E quando os anjos dirigentes derem o tom assim, sabe o que vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos de Jesus no dia do Pentecostes. Naquele momento, eles aprenderam a falar uma língua de uma nação que estava ali representada, que eles levariam a vida inteira para aprender e não conseguiriam. É isso que vai acontecer comigo. Quando os anjos dirigentes derem o tom, então o Espírito Santo vai descer e ele vai me dar o dom e eu vou então com maestria tocar minha harpa. E eu vou fazer parte do coro celestial. E aí eu vou dizer para vocês, quem ri por último ri melhor. É impressionante, não é? A música dessa cidade. Extremamente impressionante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu vou dizer? Não foi a música dessa cidade que me impressionou mais. Não foi o tamanho da cidade, não foi a qualidade de vida da cidade, não foi a beleza da cidade, não foram os frutos da cidade e nem a música da cidade. Poxa vida, mas o que é que foi então? Você não vai acabar nunca isso aí? A gente já está cansado, o horário já está avançando, diz logo aí o que foi que impressionou mais. Calma, irmãos, calma, sabe por quê? Hoje é o nosso último encontro. E sempre no último encontro dá uma mistura de sentimento aqui assim na gente, não é? A gente fica feliz porque Deus ajudou e conduziu e nós estamos até aqui nesse momento, mas também fica triste, sabe por quê? Porque quando eu acabar essa mensagem hoje, nós vamos se despedir ali na porta e eu não sei se eu vou vir mais aqui.
Não sei se eu vou voltar aqui mais alguma vez, só Deus é que sabe. Por isso então eu quero ficar um pouco mais aqui com vocês hoje, eu quero judiar um pouquinho mais de você hoje. Se você não gostar, depois lá fora você acerta aí as contas comigo, mas eu vou judiar um pouquinho mais de você. Sabe por quê? O irmão falou assim, ó, tá chovendo, pode ficar falando aí. Porque eu pensei numa coisa aqui agora, que eu acho que vai dar certo. Você está pensando numa coisa aí agora, eu estou pensando aqui, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que você está pensando assim, ó, que o que mais impressionou nessa cidade foram os encontros desta cidade. Os encontros. Você já imaginou os encontros que nós vamos ter nessa cidade? Quem é que você gostaria de encontrar nessa cidade? Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ter um encontro com Deus o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, com aqueles nossos parentes, familiares, amigos, queridos que estão descansando hoje o sono da morte. Tenho certeza que todos nós gostaríamos de encontrar com essas pessoas. Mas não é deles que eu estou falando. Esquece eles por um momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: qual é o personagem bíblico que você gostaria de encontrar nesta cidade? Porque todos nós temos um personagem bíblico favorito, aquele com que nós nos identificamos mais, não temos? Hoje, você apenas pode ler, você conhece essas pessoas, porque você pode ler na Bíblia e no Espírito de profecia sobre elas. Mas quando você estiver nessa cidade, você não vai mais ler sobre elas. Você vai conhecê-las pessoalmente, você vai poder dar a mão, você vai poder abraçar, vai poder beijar essas pessoas. Você vai dizer assim, olha, eu conheço você, eu sei a tua história, mas agora eu não vou mais ler sobre você, agora você vai me contar como é que foi a tua experiência, e você vai me dizer aqui o que é que você sentiu em cada momento. Imagina os encontros que nós vamos ter nesta cidade. Agora, tem um encontro que vai acontecer nessa cidade, que esse vai ser o maior de todos os encontros. Esse vai ser um encontro que vai ficar gravado aqui na sua mente como uma fotografia, e nem toda a eternidade você vai conseguir esquecer esse encontro. Quando nós chegarmos lá nessa cidade, vai ter um lugar, eu não sei se ele vai ser elevado ou se vai ser uma plataforma, não é como esse púlpito aqui, mas vai ser um lugar de destaque. E aí todos então vão se posicionar ao redor desse lugar, e nesse lugar vai acontecer um encontro que jamais vai sair da sua memória. Sabe que encontro é esse? De um lado dessa plataforma entra o primeiro participante desse encontro. Ele viveu aqui neste mundo mais de 900 anos. Quando ele foi criado, ele tinha quase 5 metros de altura, mas ele também foi afetado pelo pecado e ele também encolheu um pouquinho. Está mais baixo. Quem é? Adão. Entra Adão. E do outro lado dessa plataforma, então agora você sabe quem entra? Entra o segundo Adão. Jesus. E agora então, Jesus e Adão se olham, e eles vão caminhando um na direção do outro. E quando se encontram no meio dessa plataforma, Adão tira sua coroa e joga aos pés de Jesus. Mas não é só a coroa que ele joga. Ele inteiro se joga aos pés de Jesus e ele chora. E eu sou capaz de dizer para você por que ele chora. Porque ele reconhece o seu Criador. Ele reconhece o seu Deus, mas ele está diferente. Ele tem um corpo humano agora que ele não tinha. E ele vê as mãos de Jesus furadas. Ele vê os pés de Jesus furados. Esse Deus extraordinário que se preocupou em tirar de mim, de você, todos os vestígios do pecado, mas que ele mesmo vai carregar por toda a eternidade esses vestígios nele. As marcas do nosso pecado. E Adão chora.
Porque Ele sabe que foi por causa do seu pecado que o seu Senhor está diferente. Ele sabe que foi por causa do seu pecado que as mãos e os pés do seu Salvador estão perfurados. E Ele chora, porque Ele se lembra do seu pecado. E o Senhor Jesus então agora olha para Adão ali chorando aos seus pés. E como um pai que ama o seu filho, Ele abaixa e Ele pega assim, Ele levanta Adão e Ele dá um grande abraço em Adão. E Ele diz assim: ah, Adão, que saudade, que saudade. E Ele então, abraçado com Adão, Ele conduz agora Adão até a pontinha assim dessa plataforma. E Ele diz assim: veja, Adão, aqui estão os seus irmãos que eu resgatei na terra com o meu sangue. Aqui está a sua descendência. E o Senhor Jesus disse assim: vinde, vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos foi preparado. E agora então todos vão entrar nesse lugar. E o Senhor Jesus então abraçado com Adão, mas agora Adão não está mais sozinho, agora Eva está com ele. E Jesus então leva ele ali num canto, e ele estende o braço para uma árvore. E ele tira então o fruto dessa árvore e dá para Adão e dá para Eva. E eles comem novamente dessa árvore, o fruto da árvore da vida, que eles comiam livremente no jardim do Éden. E agora então os olhos de Adão se abrem, e ele começa a olhar, e ele começa então a reconhecer cada folhinha de cada árvore que está naquele lugar. Sabe por quê? Aquele é o seu antigo lar, aquele é o jardim do Éden, ele o reconhece. Porque o jardim do Éden, meus irmãos, esteve nessa terra até o momento do dilúvio. Antes do dilúvio, Deus retirou esse jardim e o levou para esta cidade. E ele está lá nesta cidade como que um memorial, como que uma recordação do plano original de Deus, do lar dos nossos primeiros pais. Você acha que tudo isso está saindo aqui da minha cabeça? Claro que não. Tudo isso está escrito no Espírito de Profecia. A Senhora White fala tudo isso lá, inspirada por Deus. Quando você e eu participarmos e vermos esse encontro, ele vai ficar gravado aqui na nossa mente e nós nunca mais vamos esquecer dele. Esse encontro vai ser extremamente impressionante. Muito impressionante. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Sabe o que eu vou dizer? Também não foram esses encontros o que me impressionou mais. Não foi o tamanho da cidade, não foi a qualidade de vida da cidade, não foi a beleza da cidade, não foi o fruto da cidade, não foi a música da cidade e nem os encontros da cidade, mas então, afinal de contas, o que é que foi? Você quer saber o que foi? Você está curioso para saber o que foi? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, o relógio já correu, já está tarde, não é? Então eu vou combinar com o Ricardo aqui. Como já está tarde, Ricardo, a gente faz uma oração agora e se despede. E aí você me convida, talvez aí na sua agenda da igreja, na minha, talvez lá para o ano que vem, eu volto aqui e digo para vocês o que foi que me impressionou mais. Já está tarde, tá bom? Podemos fazer assim? Não? Ele está falando que se eu fizer isso, eu vai furar o pneu do meu carro e eu vou embora a pé para casa hoje. Se eu já apanhei de mulher. Mas vocês são danadinhos, hein? Vocês não estão cansados? Não estão com sono? Já está tarde. Não. Vocês querem que eu diga o que mais me impressionou? Vocês vão esperar mais 5, 10 minutos para eu dizer para vocês o que me impressionou mais? Então eu vou dizer para você o que me impressionou mais. Sabe o que me impressionou mais? Mais do que qualquer descrição que a Bíblia e o Espírito de Profecia possam dar dessa cidade, o que mais me impressionou no silêncio daquela noite no meu quarto foi um pensamento, um simples pensamento, de uma cidade tão linda que está pronta, mas está, sabe como? Está vazia. Isso que me impressionou mais. Uma cidade tão linda que está pronta, está vazia. E sabe por que está vazia?
Porque parece que os homens e as mulheres não querem morar nessa cidade. Parece que os homens e as mulheres preferem continuar morando nas casas que eles mesmos constroem com suas próprias mãos nessa terra. E isso que me impressionou mais do que qualquer descrição, do que qualquer coisa nesta cidade. A ingratidão dos homens e das mulheres. A ingratidão dos homens e das mulheres que estão trocando essa herança celestial por coisas sem valor. A ingratidão de homens e mulheres que, assim como Esaú, trocou essa herança por um prato de lentilhas. Que assim como Judas trocou essa herança por 30 moedas de prata, homens e mulheres hoje estão trocando essa herança por coisas sem valor. Estão trocando esta herança por um copo de bebida. Estão trocando essa herança por um ingresso no cinema. Estão trocando essa herança por uma noite numa festa, numa balada, numa boate. Por uma porção de drogas. Por alguns minutos de prazer numa cama com um homem, com uma mulher fora do seu casamento. Isso que foi que me impressionou mais. Mais do que qualquer outra coisa, isso foi uma paulada, uma pancada na minha cabeça. A ingratidão de homens e mulheres que estão desprezando essa herança celestial que foi comprada não por ouro, nem por prata, nem por dólar, nem por real, nem por euro, mas que custou o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando naqueles que naquele dia vão apenas ver esta cidade. Naqueles que vão ver tanto ouro, mas não serão enriquecidos. Naqueles que vão ver tanta luz, mas não serão iluminados. Naqueles que vão ver tamanha salvação, mas que vão experimentar a perdição. Naqueles que vão ver a pátria celestial, mas que serão expulsos dela. E naquele momento, no silêncio daquela noite, eu me senti como se eu estivesse perdido. Como se eu estivesse sem esperança. Sabe por quê? Porque eu sabia que já é tempo de juízo. E eu perguntei assim: Senhor, será que ainda há tempo de graça? Será que o meu nome já não passou em revista no tribunal de Cristo? E quando eu me sentia desta maneira, sem esperança, como que condenado, com medo, eu senti como que se um anjo do Senhor chegasse ali e se aproximasse de mim. E esse anjo diz assim: Marcelo, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa nesta cidade. E agora nós começamos então a andar pelas ruas dessa cidade, irmãos. Tudo ali era diferente. Porque aqui nós estamos acostumados com granito, com porcelanato, com cimento, com asfalto, com telhas, mas lá tudo era diferente, tudo era tão lindo. E aí eu fiquei pensando assim: se os homens e as mulheres lá na terra soubessem como é lindo esse lugar, com certeza eles iriam viver de maneira diferente lá. Com certeza eles iam querer vir para este lugar. E aí o anjo foi andando e eu fui seguindo o anjo. E então ele parou em frente de uma casa. Como era linda aquela casa. Linda. E ela tinha uma placa. E tinha um nome escrito naquela placa. E o anjo disse assim: espere aqui. E agora então ele começa a se dirigir até aquela placa. E o semblante do anjo muda. E sabe o que ele faz? Ele tira aquela placa que tinha um nome. E ele coloca no lugar outra placa com outro nome. Nesse momento então, nós pudemos ouvir uma voz doce, suave. Era a voz de Jesus, mas estava triste. E o Senhor Jesus diz assim: anjo, ele também não quis morar na mansão que eu preparei para ele com o preço do meu sangue. Anjo, ele também prefere morar na casa que ele mesmo construiu com suas mãos na terra. E o anjo não resiste. E o anjo chora. E agora o anjo volta e vem até mim e diz assim: ele também não quis morar na casa que o Senhor Jesus construiu para ele, com o custo do seu próprio sangue.
Ah, se ele soubesse quão linda era a sua casa. E aí então nós continuamos andando. E de repente, eu entendi o que é que o anjo queria mostrar. Lá estava ela, a mais linda de todas as casas. E ela tinha uma placa. E sabe o que é que estava escrito naquela placa? Estava escrito o meu nome naquela placa. E quando eu vi aquela casa, eu senti assim: ah, Senhor, se tivesse me sido dada a oportunidade de escolher qualquer casa aqui nesse lugar, com certeza essa seria a casa que eu escolheria. Porque quando eu olho para essa casa, eu sinto que ela foi feita por alguém que estava pensando em mim. Quando eu vejo esta casa, eu sinto que ela foi feita ao preço de sangue por alguém que derramou esse sangue por mim. E então eu ergui a minha mão ao céu e disse assim: ah, Senhor, eu quero morar nessa casa. Ah, Senhor, graças te dou, ó Deus meu e Senhor, porque ainda é tempo de graça. E eu quero, sim, eu quero morar nessa casa. Mas as palavras de Jesus ficaram reverberando aqui na minha mente, no silêncio daquela noite. Anjo, ele também não quis morar na mansão que eu preparei para ele, nesta cidade, com o preço do meu sangue. Anjo, ele também prefere morar na casa que ele mesmo construiu com suas próprias mãos na terra. E daquele momento até hoje, eu não pude mais esquecer estas palavras. Meus irmãos, nessa noite, o Senhor Jesus vem até você e Ele diz assim: filho, filha, você aceita morar na mansão que eu preparei para você nesta cidade, pensando em você, que foi construída com o preço do meu sangue? Nessa noite o Senhor Jesus vem até você e diz assim: filho, filha, está tudo pronto, a cidade já está pronta, já está provado, o mal não presta, a saudade que eu tenho de você dói demais. Filho, filha, a mesa já está posta para a festa das bodas. O Senhor Jesus diz assim: vem, filho, vem, filha, vem para casa, vem para o lar, falta só um pouquinho, e eu já vou estar aí para te buscar. Filho, filha, você aceita morar nessas moradas que eu preparei para você, na minha cidade, à custa do meu sangue? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz para você nessa noite. E você deve dar a resposta a Ele. Amigo, clique nesse ícone ao lado e assista a um vídeo imperdível sobre as profecias bíblicas. Prepare-se, breve Jesus voltará.